Fala, meu povo! Hoje é dia de historinha aqui no canal. Então, hoje eu quero contar uma história pra vocês. Eu sei que aqui no Brasil a gente já tem histórias inspiradoras aí, que é como a do nosso Luiz Barsi aí, né? Recomendo que quem não conhece o Luiz Barsi pesquise sobre ele. Vale muito a pena. Esse cara aqui que eu vou falar hoje é um americano. Foi uma pessoa comum e acumulou uma certa fortuna aí. Então, pro vídeo não ficar muito chato, eu vou ler um pedacinho, um parágrafozinho da história, e a gente vai tirar conclusões do que tem de bom ali pra gente absorver. Beleza? Garanto pra vocês que vale a pena, então se liga aí. Então, quem recebe as honrarias aí no vídeo é o nosso senhorzinho aí. Vou deixar a fotinha dele aí na tela pra vocês não ficarem olhando só a minha carona feia aqui, né? Ronald James Reed, 23 de outubro de 1921, 2 de junho de 2014. Era um frentista, zelador e surpreendentemente investidor e filantropo dos Estados Unidos da América. Ronald cresceu em Durmiston, no estado norte-americano de Vermont, em um ambiente rural e de baixa renda. Ele tinha de caminhar mais de 6 km diariamente ou pegar carona para comparecer às aulas de ensino médio e foi o primeiro a completar o ensino médio em sua família. Ele se alistou nas Forças Armadas do seu país durante a Segunda Guerra Mundial e depois de um desengajamento nas honrarias das Forças Armadas em 1945 ele retornou para sua cidade, onde trabalhou como frentista e mecânico por 25 anos. Um ano após se aposentar, ele passou a trabalhar em tempo parcial como zelador de uma loja de departamentos por 17 anos até 1977. Então, primeiramente, o que tem de mais aqui? Nada demais. É uma pessoa comum, fez seu estudo, foi o primeiro da família rural, né, a se formar no ensino médio. Normal, tudo normal, era esforçado, beleza. Mas até aqui nada demais, trabalhou a vida inteira e se aposentou. Agora é que vem a sacada, se liga aqui. Sua vida anônima passou a receber intensa cobertura da imprensa dos Estados Unidos depois do seu falecimento em 2014, em razão de ele ter deixado em seu testamento 1,2 milhões de dólares para a Brooks Memorial Library, que ele frequentava, e 4,8 milhões de dólares para o Memorial Hospital. Então presta atenção que ele foi descoberto pela doação que ele fez, para a livraria que ele frequentava e pelo hospital da cidade. Ele foi capaz de acumular uma fortuna de aproximadamente 8 milhões de dólares investindo em ações de dividendos, evitando ações de empresas cujos negócios que ele não compreendia, como a área de tecnologia, vivendo de maneira frugal e sendo um investidor de estratégia buy and hold, com um portfólio diversificado concentrado em ações de grandes empresas chamadas como blue chips. Aí é que tá! Uma pessoa comum que trabalhou de frentista, um trabalho normal como qualquer outro, trabalhou de mecânico, e eu sei, ele trabalhava nesse posto de gasolina como frentista e fazia bicos no mecânico, né? Provavelmente depois do expediente. Então, esforçado. Frequentava a livraria. Nessa livraria que ele se informava sobre investimentos. Então, outra coisa, se informava sobre investimentos. Não fiquem nessa de, compre e esqueça, compre e não acompanhar. Acompanhe. Isso aí, vocês têm que estar por dentro do mercado para saber o que está acontecendo. Não é que vocês têm que ficar comprando e vendendo. Acompanhe, beleza? Então, são insights aqui desse cara aqui que eu vou passar para vocês que eu quero que vocês prestem atenção. Outra coisa, comprava empresas de dividendos, empresas blue chips. O que são empresas blue chips? São aquelas empresas grandes. Ele preferia as maiores empresas porque diluía o risco dele. Não investia em empresas de tecnologia. Por que não? Porque tecnologia, você pode comprar uma empresa de tecnologia hoje, daqui a um ano ela ser superada por outra. Então esse cara foi uma pessoa comum, que trabalhou a vida inteira dele e investia o dinheiro dele sagradamente, religiosamente. Tem histórias que contam que ele era confundido até como um mendigo na rua. Lógico, vocês não precisam fazer isso, ninguém precisa fazer isso, chegar a um extremo desse, né? Mas assim, peguem a ideia do cara, peguem a ideia dele. Sua estratégia consistia em selecionar empresas que pagavam dividendos generosos, que ele utilizava para reinvestir, e não investir em empresas de tecnologia ou empresas que estivessem na moda, simplesmente porque preferia concentrar em empresas sobre as quais ele tinha um bom conhecimento. Quando faleceu, ele tinha nada mais nada menos que 95 ações que eram diversificadas em setores como saúde, telecomunicações, serviços públicos, transporte ferroviário, sistema financeiro e bens de consumo. Muito embora ele tivesse ações do banco Lehman Brothers, que faliu em 2008, essa crise de 2008 eu já mostrei aqui no último vídeo, recomendo que vocês assistam para vocês saber o que espera por vocês e para quem investe em ações. Muito embora essa perda mal tenha afetado sua lucratividade porque os investimentos eram bem distribuídos. Com 95 ações, é bem distribuído. Para se atualizar sobre seus investimentos, ele se baseava no The Wall Street Journal, sua leitura diária.
em um jornal especificado chamado Barrows, publicado pela Dow Jones e Company, e nas pesquisas que fazia na biblioteca da sua vizinhança. Essa biblioteca ele deixou a herança. Então o cara era antenado no mercado. Era um frentista anônimo que ninguém sabia, e o cara era zica. Seus vizinhos e sua família e amigos não tinham ideia do valor de suas economias. Ronald não gastava seu dinheiro com roupas, sendo notável a história que ele se valeu de um alfinete de remendo para continuar utilizando um casaco jeans. Cliente habitual da cadeia de restaurantes Friendly's. Conta-se que um senhor pagou pela sua refeição pensando que ele não teria recursos suficientes. Ele dirigia um automóvel Toyota com 7 anos de uso, e segundo o depoimento do seu advogado, Larry Rowe, mesmo sendo um milionário, sempre que ele o visitava, o veículo era estacionado de uma distância razoável para evitar de ter que pagar os parquinhos. Meu Deus. A despeito da renda limitada que o dispunha pelos seus empregos, ele foi capaz de juntar uma fortuna investindo na compra de ações. Barry, do The Washington Post, elogiou Ronald, escrevendo que a forma como um senhor modesto acumulou tanta riqueza demonstra lições de economia que se aplicam a todos. Mas, de outro lado, uma outra lição também pode ser aprendida de sua experiência de vida. Também devemos ter cautela em reconhecer o valor da finitude da vida humana. Talvez aprender a aproveitar a vida enquanto você faça parte dessa melhor equação. O que a gente tira de lição aqui, pessoal? Essa história é muito legal. Por que ela é legal? Porque diferente do Barnes, o Barnes, por exemplo, ele foi um cara que veio de baixo, certo? Ele foi engraxado e tal. Mas assim, ele teve estudo, ele foi muito vitorioso, porque apesar disso ele conseguiu se formar em economia. Se eu não estou enganado, ele tem uma faculdade de advocacia também, de direito. Então assim, foi dono de uma corretora. Ele foi um cara que saiu da média. Ele não é um cara igual eu e você aqui, pessoa comum. Agora, esse carinha aqui, esse aí que vocês estão vendo na tela, Ronald Reeves, ele foi a vida inteira uma pessoa comum. Esse cara, ele trabalhou nesse posto como frentista, foi acumulando fortuna, sem abrir o bico pra ninguém. Sem abrir o bico pra ninguém. Depois que ele se aposentou no emprego comum de CLT dele, ele foi trabalhar de zelador. Cara, ele já era bilionário e tava trabalhando de zelador e ninguém sabia. Foram souber quando o cara morreu. Então o que a gente tira de lição disso? Tem como uma pessoa comum enriquecer. Basta saber o que está fazendo. Basta se manter informado, se manter estudando, se manter evoluindo. Lógico que vocês não devem levar ao extremo como ele fez, né? Tipo assim, de, porra, sei lá, poderia ter, talvez, não sei o que ele fez em detalhes, mas poderia talvez ter gozado mais da vida dele, né? Aproveitado um pouquinho mais, né? Não levem tudo ao extremo também. Levem como inspiração essa história. Uma pessoa comum que conseguiu chegar lá. Uma pessoa assim como eu, como você, um trabalhador comum que conseguiu galgar sucesso através de seus investimentos. Espero que essa história tenha inspirado vocês aí. É uma história que eu sempre achei legal e resolvi trazer aqui para vocês porque talvez pouca gente conheça. Beleza? Um abraço, tamo junto, até mais.